Em início à nossa apresentação, quero saudar a todos os nossos colegas, a tutora Laís, a tutora Poliana e o professor Gentil Martins Júnior, que propôs à nossa equipe com um seminário com o tema Fundeb e FNDE, Mecanismo de Redistribuição de Recursos destinado à Educação Básica, Financiamento da Educação Pública no Brasil, definição de gestão logística ligada à educação. Os acadêmicos são Alberta Kelly, Cristian Alain Ribeiro, Ivanete Barbosa, Jean Carlos, Larissa Daiane e Sandro Felipe. Fundeb. O que é o Fundeb? O Fundeb é um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação. O novo Fundeb, que foi lançado agora, de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais, foi instituído pela Emenda Constitucional número 108, de 27 de agosto de 2020, e regulamentada pela Lei número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Esse Fundeb, ele trata-se de um fundo especial, ele é de natureza contábil e de âmbito estadual. Ele tem um total de 27 fundos, é composto por recursos provenientes de impostos e de transferência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, vinculados à educação conforme disposto nos artigos 212 e 212 da Constituição Federal. Afinal, o que é Fundeb? É um fundo que foi criado para ajudar a financiar a educação pública no país, garantindo melhor distribuição dos recursos para que municípios que arrecadam menos impostos tenham como investir na educação. Mas o que mudou no Fundeb em 2021? Em 2020, tivemos uma alteração da Constituição e uma nova legislação, tornando o Fundeb permanente, estando vigente desde 1º de janeiro de 2021. E o que quer dizer um fundo permanente? Quando se fala que é permanente, significa que o fundo tem prazo de validade indeterminado, contará com mecanismos de transparência, com revisão de resultados em 2026 e, a partir daí, a cada 10 anos. Isso é muito importante, pois passa a ser uma política permanente de Estado. Dará segurança financeira aos municípios e estados para expandirem seu número de matrículas e serve para orientar de modo coordenado o cumprimento de suas responsabilidades com a educação. Mas e aí? O que mais mudou? Foram incluídos os termos qualidade e a equidade como metas a serem perseguidas pelos sistemas de ensino, atuando em regime de colaboração. A qualidade da educação municipal, inclusive, será avaliada pelo indicador CAC, Custo-Aluno-Qualidade, a ser definido em lei complementar. Maior participação do governo federal. No antigo fundo, o governo federal contribuía apenas com 10% do valor total. Já no novo modelo, esse valor deve aumentar para 12% iniciais e ir aumentando gradualmente até atingir 23% em 2026. Com o novo Fundeb, a situação de cada cidade deve ser observada, o que tende a diminuir as diferenças sociais. Municípios pobres de estados ricos passarão também a receber complemento da União, sempre que o VAT, valor anual total por aluno, não alcançar o mínimo nacional. Diferimento. A princípio, o Fundeb deve ser utilizado no próprio ano de arrecadação, mas em caráter excepcional e mediante abertura de crédito adicional, a lei atual ampliou de 5% para 10% a possibilidade de uso diferido, ampliando também a data limite de março para abril do ano subsequente. Foi mantida e ampliada para 70% a subvinculação remuneratória. A lei que regulamentou o novo Fundeb descreveu o entendimento de quais são os profissionais da educação básica. Criou-se também duas pequenas e novas subvinculações em favor da educação infantil,
Do total de recursos da complementação VAT, 50% dos recursos globais precisam ser investidos nessa etapa de ensino e 15% devem ser destinados a despesas de capital nas respectivas redes de ensino. E destacamos ainda a vedação expressa ao pagamento de aposentadorias e pensões com qualquer recurso vinculado ao ensino, quer os constitucionais 25%, quer o Fundeb ou o salário educação. Essas aplicações dos recursos são distribuídos dessa forma. A distribuição dos recursos do Fundeb é realizada com base no número de alunos da educação básica pública, de acordo com os dados do último censo escolar, sendo computados os alunos matriculados nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme previsto no artigo 211, segundo e terceiro da Constituição Federal. Esse Fundeb, ele é de qual esfera? É da esfera federal, estadual ou municipal? O Fundeb não é considerado nenhuma dessas três esferas, porque é um fundo contábil, como eu disse aí acima no slide, e a arrecadação e distribuição dos recursos que o compõem são feitas pela União com os estados, com a participação da Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. Por fim, os créditos de seus recursos serão distribuídos automaticamente aos governos estaduais e municipais e são distribuídos de forma paritária, iguais para todos. Para entender a questão do financiamento e o uso do Fundeb, nós temos diferentes regras. O que pode, que é o pagamento de pessoal, enfim, com percentual lá obrigatório de 60%. Mas é muito importante ficar claro que não pode fazer com dinheiro do Fundeb. Não pode fazer merenda escolar com dinheiro do Fundeb. Ah, mas a minha cidade precisa de comprar comida. Não é este dinheiro. Dinheiro do Fundeb é para pagamento de pessoal, construção, ampliação de escolas, reforma, compra de equipamentos, mas não pode, por exemplo, asfaltar a rua em frente à escola, pagar transporte escolar para os alunos da faculdade. Eles não são da educação básica, então muito cuidado com o que a sua cidade, com o que o seu estado faz com os recursos. Então, é sempre importante olhar no seu estado, no seu município, como é que esse recurso está sendo usado e se está dentro das regras. E quando essas regras não são cumpridas, o que é que acontece? Muitos prefeitos já perderam o mandato por conta do dinheiro do Fundeb. Isso é importante ressaltar. Tanto o prefeito quanto o secretário de educação, eles são o que a gente chama de ordenadores de despesa. São eles, assim como o secretário de saúde, que definem aonde é que os recursos serão aplicados. E os recursos do Fundeb precisam obrigatoriamente da assinatura da secretária, do secretário de educação para o seu uso. Mas e o conselho do Fundeb? O que é que ele faz? Acompanha esse investimento e olha todas as despesas. Quem vai ser responsabilizado civil e criminalmente? Prefeito e secretário. Não é o diretor de escola, porque o diretor de escola não mexe no recurso do fundo e, eventualmente, os conselheiros podem ser responsabilizados se concordarem com o uso indevido dos recursos do Fundeb. Eles devem apontar o uso indevido, fazer um relatório e enviar para o Tribunal de Contas, enfim, Ministério Público, que garantem aí o uso do recurso adequado. Então, muita atenção, é importante sempre olhar a lista de funcionários que estão sendo pagos com recursos da educação e se, de fato, as despesas de compra, reforma, aquisição de material estão sendo feitas para as escolas. Isso é fundamental, isso é estratégico para garantir o bom uso dos recursos do Fundeb. E logo após vem o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Ela é uma autarquia federal criada pela Lei 5.537, de 21 de novembro de 1968, e foi alterada pela Lei nº 862, de 15 de setembro de 1969. Ela é responsável pela execução de políticas educacionais do Ministério da Educação, o MEC. A grande missão do Fundeb é transferir recursos financeiros e prestar assistência técnica aos estados, município e ao Distrito Federal, para garantir uma educação de qualidade a todos. Os repasses de dinheiro são divididos em constitucionais, automáticos e voluntários convênios. O FNDE é responsável por ações que vão desde projetos de melhoria da infraestrutura das escolas e execução de políticas públicas. Eu vou dar alguns exemplos de alguns programas: Programa Nacional de Alimentação Escolar, Programa Dinheiro Direto na Escola, Programa Nacional de Livro Didático e vários outros. Além de realizar esses programas, o FNDE também é responsável por repassar o Fundeb aos estados. As considerações. Conscientes que a educação pode e deve contribuir muito efetivamente para o desenvolvimento social e econômico de todos os cidadãos brasileiros. Observamos também que a avaliação dos sistemas é a mola propulsora na formulação e reformulação das políticas públicas. Aqui estão as nossas referências e muito obrigada pela atenção de todos vocês.